Chegamos aqui para mais uma aula linda. Eu nomeei como Bolsa Flor, que é a aula de hoje. E olha só, gente. Ela ficou no tamanho ótimo. Olha. Então, essa é a nossa aula de hoje. Uma peça fácil para você, se for iniciante na costura. Porque ela é rapidinho, a gente faz. E é muito fácil de cortar o material, tá bom? Quero aí já aproveitar e convidar você a se inscrever aqui no canal, se ainda não é inscrito. Se inscreva clicando aqui embaixo, inscrever-se. Clica no sininho também e seleciona para receber todas as notificações das nossas aulas aí de costura criativa, tá bom? Então tá bom. Gente, então, olha só. Vamos lá para a explicação das medidas da nossa bolsa flor, tá bom? É muito simples de cortar o material, vocês vão cortar um quadrado, tá? No tamanho de 38 por 38. 38 por 38. Aline, posso alterar essa medida? Pode. Se você quiser fazer menor, você pode fazer. Se quiser fazer maior, você também pode fazer. O que vai mudar também é o tamanho da caixinha de leite, de acordo com o seu gosto. Na hora que eu for explicar sobre a caixinha de leite, eu falo mais aí sobre isso, tá? Então, vamos cortar a medida, então, de 38 por 38. 2 vezes no tecido principal, que é a estampa que fica aparecendo do lado de fora, tá? 2 vezes no tecido de forro, que vai ficar por dentro. Tanto o tecido principal quanto o forro, gente, eu estou usando tecido tricoline 100% algodão, tá bom? E vamos cortar a mesma medida na manta R2. Pode ser R2 ou R1. Eu tô usando R2, tá? Aqui, para dar aquele adianto, as duas partes que é principal, já coloquei o tecido sobre a manta, passei o ferro e uma costurinha em volta, tá? Nas duas partes. Aí, nós vamos precisar de zíper, tem aqui 38 centímetros de zíper. Um cursor, que eu escolhi aqui, um cursor de coraçãozinho, ó, bonitinho, tá? Vamos precisar de 1,25 m de alça. Eu usei essa medida, se vocês quiserem alterar também, pode alterar. Eu tô usando a alça chique de 20 milímetros, mas pode ser a de 30 também, a que vocês tiverem mais fácil de acesso aí. E pra ferragem aqui da alça, a gente tem, vamos precisar do regulador e do quadro, que é esse quadradinho sem o ferrinho do regulador. Se você não encontrar esse quadro, também pode ser a meia argola, dá o mesmo efeito, tá? E é isso que nós vamos precisar de materiais, gente. E é isso. Primeira coisa, a gente vai cortar as caixinhas de leite. Vou colocar aqui do ladinho. Temos o kit de materiais no site e hoje tem uma promoção especial. Então, olha só, esse kit aqui de materiais é igualzinho que eu vou usar aqui na aula de hoje, tá? Nele vai tecido principal, tecido de forro, a alça, o zíper, o cursor, as ferragens e a manta para vocês fazerem uma bolsa, tá? Então, vai todo o material que você precisa para fazer uma bolsa. Tem essa estampa de florzinha, que é a que eu vou usar aqui. Tem essa preta, que foi a bolsa que eu mostrei no início do vídeo, tá? Também floridinha. E tem essa outra combinação aqui, azul com rosas. A quantidade de materiais, a forma do kit é a mesma, só muda a combinação de cores, certo? Como que faz para comprar o kit de materiais ou os materiais separados, se vocês quiserem? É só acessar o site www.alinerogerio.com.br. O link fica aqui na descrição do YouTube para vocês, tá? Para quem tá assistindo no Instagram, pode acessar o site através do link da biografia aqui do meu Instagram, certo? Temos os kits de materiais e tem tecido, avulso, tem zíper para vocês comprarem separado, tem cursor, tem várias coisas, tem kits de outras aulas lá no site, tá bom? Então, vai lá no site e aproveite para vocês darem uma olhadinha, mas assiste a aula aqui primeiro, certo? E tem cupom de desconto de 5% para qualquer forma de pagamento, que o cupom de desconto é -5. O 5 do final é número, não é por escrito, tá?
menos 5, tudo junto em minúsculo, é o cupom de desconto da aula de hoje. Certo, pessoal? Então, vamos aqui, ó, começar com a caixinha de leite. A caixinha de leite, eu gosto de riscar do lado da manta, tá, gente? Eu visualizo melhor. Então, o que que eu fiz? Eu cortei um pedacinho de papel no tamanho 3,5 por 3,5, um quadradinho, tá? E eu coloquei na beiradinha esse quadradinho de papel, olha só. E eu risquei a borda do papel. Esse aqui é o quadradinho. Então, 3,5 por 3,5, aqui nessa beiradinha. Aqui, nos 4 cantinhos, eu fiz um quadradinho de 3,5 por 3,5. E aí, antes de cortar, ou a gente corta primeiro e costura, mas eu agora prefiro costurar primeiro, para depois o tecido não ficar solto aqui. Então, o que que eu vou fazer? Passar uma costura em cima do risco de caneta, bem em cima, tá? Não preciso deixar margem, nem nada. Tirar meu porquinho, o porquinho tá de ponta cabeça. Então, aqui, ó, passando a costura. Aí, gente, o que que acontece, ó? Eu estou usando essa caixinha de 3,5, caixinha de leite de 3,5, para esse tamanho do corpo de 38 por 38. Você pode alterar, como eu disse, se quiser alterar o tamanho da bolsa. Ah, Aline, vou fazer a bolsa menor. Aí você diminui um pouco o tamanho da caixinha de leite. Ah, não, então eu quero fazer a bolsa maior. Aí você aumenta um pouquinho o tamanho da caixinha de leite. Só isso, tá? Depois que eu costurei os 4 cantinhos, eu vou cortar do lado de dentro da costura, né? Cortar um aqui e mostro pra vocês, ó. Olha só. Então, cortei o lado de dentro da costura. E isso eu vou fazer nos 4 cantos. Pronto. Então, ela ficou assim, ó, com os 4 cantinhos cortados. Isso, vocês vão fazer nas 2 partes do corpo. Aqui pra adiantar, em uma delas eu já tinha feito, tá bom? E no forro também. O forro eu ainda não fiz, vou fazer aqui com vocês. O forro, gente, como é só tecido, eu corto tudo de uma vez, ó. Aqui tá as 2 partes de tecido, né? Eu vou juntar aqui pontinha com pontinha e eu corto aqui tudo junto. Cadê a minha reguinha? Tá aqui. Caneta. Esqueci que essa parte eu ainda não tinha riscado. Então, aqui também, 3,5 por 3,5. Ô, canetinha que não quer funcionar. Aí, agora foi. E corto. Aí, esse aqui não precisa costurar, né? Que é só cortar. E aqui, na outra pontinha também, ó. Junta as pontinhas bem certinho. O importante é estar pontinha com pontinha, bem direitinho, viu? Juntou aqui. A gente vai medir e cortar aqui também. Então, pronto. Então, é isso que a gente vai fazer. Fiz aqui no forro, ficou as partes cortadinhas. E agora, a gente vai começar a fazer a nossa bolsa. Eu vou começar, gente, preparando aqui a alça. Já deixando ela prontinha.
Vou cortar aqui, ó, 8 centímetros da alça pra colocar o quadro, tá? Aí eu passo ele aqui, ó, passou aqui, dobra e passa a costura aqui nas duas pontinhas. Ficou assim, certo? Aí eu vou pegar aqui o restante da alça, vamos colocar o regulador. Já mostrei em várias outras aulas, tá? Então, o regulador, ele tem esse ferrinho aqui no meio. A gente coloca a pontinha da alça por um lado do ferrinho e sai pelo outro. Puxo mais ou menos 30 centímetros, ó, ficou assim. Agora, aqui eu vou colocar o quadro ou meia argola, como eu disse, também dá certo. Deixo soltinho aqui. Dou uma folga aqui embaixo do regulador e aqui, ó, com essa pontinha, eu vou entrar por um lado do ferrinho e sair aqui por cima por outro, pelo outro. E ficou assim, ó. Essa pontinha eu trago aqui, só encostadinha nessa parte e passo a costura aqui, tá? Só nessa parte aqui. Uma costura com retrocesso, capricha no retrocesso, vai e volta, pra ficar bem firme. Pronto. Cortar as pontinhas aqui da linha. Olha que tesoura linda, gente. Está na promoção lá no site, tá? Na minha lojinha, o link tá na descrição. É linda, linda, e o corte dela é excelente. A pontinha dela pra cortar essas pontinhas de linha é muito boa, tá? Eu tenho só 10 unidades, então quem tiver interesse, depois acessa o site e aproveita pra garantir a sua. Então, a alça aqui está pronta e daqui a pouco a gente vai costurar ela na bolsa. Então, o importante é deixar ela pronta aqui. Vou pegar zíper e cursor. Colocar na minha máquina o calcador de zíper. E aqui agora nós vamos começar a costurar pelo zíper, tá? Ui! Então, o que que eu vou fazer? Pego o zíper, dentinho do zíper de frente, como é um quadrado com as medidas iguais em todos os lados, qualquer lado. A não ser que a sua estampa do tecido tenha sentido. Por exemplo, lá tem vários bichinhos todos em pezinhos. Aí você coloca o zíper os bichinhos, no local onde os bichinhos ficam na posição certa, pra não ficar de ponta cabeça, certo? Então, aqui, ó, a gente coloca dentinho do zíper de frente pro tecido, deixando a pontinha solta, sobrando aqui, pra poder colocar o cursor. Aqui, no caso, vai sobrar dos dois lados, tá? E passa uma costura de segurança. Passou essa costura, agora a gente vem com o forro, coloca forro de frente, ó, estampa do forro, as bolinhas aqui, eu tô usando tecido de bolinha, de frente com as flores. Aqui, ó, a caixinha de leite você enquadra bem certinho, bem uma com a outra, e passa a outra costura aqui. Passou essa costura no forro, a gente vai virar ele pra trás, aquele esquema, né, gente? Ó, puxa bem o forro aqui atrás, pra que ele não fique voltando aqui no avesso, tá? Ele tem que ficar bem pra baixo. E aqui eu vou passar uma costurinha de meio pé de máquina abaixo do zíper. Essa costura, pra quem não sabe, a gente fala, ah, vou pespontar o zíper, tem professora que fala assim. Vou fazer uma costura de pesponto, vou aqui rebater o zíper. Se vocês ouvirem também isso, vou rebater o zíper. É essa costura aqui, tá? Essa costura, a gente passa ela para que o acabamento aqui fique mais firme no zíper. E aqui no forro, evite de que ele fique subindo, tá? Então, por isso que a gente passa essa costura, tá bom? Passamos aqui desse lado, agora a gente vai para o outro.
Vou pegar outra parte do corpo da bolsa e vou colocar, ó, mesma coisa, dentinho do zíper de frente. Aqui eu presto atenção pra ver se tá aqui, ó, alinhadinho o material. E aqui o mesmo esquema, faço uma costura de segurança. Pego o forro, que aqui caiu no chão. Coloco estampa de frente com estampa. Passo a costura aqui. Passou a costura, aqui nós vamos fazer a mesma coisa, ó. Forrinho pra cá, puxa aqui o tecido. Então, ficou assim, ó. E aqui a gente também vai rebater a costura. Foi o que a gente acabou de fazer do outro lado, que eu dei a explicação bem certinho do que significa, né? Então, essa costura eu sempre gosto de fazer e puxando o forro. Que essa é a ideia, para que quando a cliente vá abrir e fechar o zíper, não fique o cursor pegando no forro, tá, gente? E pronto. Então, ficou assim, ó. No Instagram não dá pra ver direito, mas no YouTube dá. Agora, a gente vai colocar o cursor, tá? Do lado direito para o esquerdo, a gente abre um pouquinho os dentinhos. Cadê a minha tesoura de cortar zíper? Não tá aqui, tá lá na outra mesa, gente. Deixa eu ver se eu consigo alcançar. Aqui. Aí, aqui, a gente vai colocar o cursor. Ah, esse cursor de coraçãozinho é tão lindo. Chama coração duplo. Tem lá no site, viu? Ele é lindo. Deixa o cursor parado aqui no meio. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha, é 2 coraçõezinhos. Olha, meninas do Instagram. 2 corações. Beber uma água aqui. E agora, antes de fechar a peça, a gente vai costurar a alça na bolsa. Vou tirar aqui o calcador de zíper, colocar o de uso geral, pegar aqui, ó, a alça que a gente já costurou o regulador. Nossa, pai, joguei ela lá no chão. A gente abre a bolsa assim, ó. Aqui no forro tem que estar cada forro pro seu lado, tá? A parte do zíper tem que estar livre. E vamos costurar aqui. Ó. Uma pontinha da alça eu coloco bem em cima do final do zíper de cá, que é essa daqui. Passa uma costura de segurança, ó. E a outra, você vem passando a mão assim, bem retinho, pra não ficar torcida. E a outra a gente coloca aqui na outra pontinha, tá? Lá no site, gente, temos alça de 20, que é essa mais estreita que eu tô usando, e tem a de 30 também, tem algumas cores lá. Eita, ali escapou. Tem algumas cores de alça, caso vocês queiram comprar metro, tá? A partir de 1 metro. E eu montei um kit da de 30 milímetros, vou mostrar pra vocês aqui. A outra pontinha, então, ficou assim, ó. Eu deixo ela encolhidinha aqui desse jeito pra gente fechar a bolsa, tá? Esse aqui é o kit de alça, está na promoção, tá, gente? Essa alça é de 30 milímetros, são 10 cores e cada cor tem 1 metro, então são 10 metros de alça, tá bom? Tá bem colorido, bem diversificado, tem várias cores, tá? Então, voltei pro site, esse kitzinho que vocês pedem bastante. Quem tiver interesse, aproveita que tá com desconto. E agora aqui a gente vai fechar nossa bolsa. Você faz isso aqui que eu fiz com a alça, pra ela ficar bem no centro, não ficar nas laterais e atrapalhar na hora de costurar. E eu vou colocar aqui, ó,
parte principal, de frente com a principal. A caixinha de leite enquadrando bem certinho. E forro pro lado do forro. A alça escapou aqui. Vai pra lá, a alça. Fugindo de mim. Organiza aqui, ó. Na parte do zíper. Ó. Quadradinho bem certinho. E vou colocar alfinete ou prendedor em toda a volta, tá bom? Pra gente poder fazer a costura. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Tem 2 cursos meus que eu coloquei em uma promoção absurdamente boa, tá? Muito, muito boa. Os 2 cursos são o kit Hora do Soninho, tá? São algumas peças de maternidade da hora do bebê dormir, que é o ninho redutor de berço, a almofada de amamentação, a mantinha, tem a almofadinha, saquinho do bebê dormir, tá bom? Ao todo são 10 aulas, tá? Por R$39. É isso mesmo? Meu Deus, deu a louca. Por R$39, tá, gente? O outro curso é o curso Kit Feminino, que são peças femininas, bolsa, necessaire, peças femininas, também por R$39, também são 10 peças. Gente, é um desconto, assim, surreal. Eu coloquei nesse valor, realmente, pra gente conseguir vender, pra ajudar aí no final da construção. Como eu disse pra vocês, quem acompanha os stories viu falando, que está parado, né? A construção, infelizmente, a gente precisou parar, por conta do problema de saúde que eu tive, caiu as vendas, né? Tive que dar mais atenção para as coisas aqui da nossa casa, as necessidades básicas, alimento, aluguel, essas coisas. Então, a construção parou. Então, coloquei esses cursos em promoção para levantar um caixa aí pra gente conseguir pedir pro pedreiro voltar, sabe? Porque realmente é um desconto muito, muito bom. É para vender mesmo, é tipo assim, nossa, é um valor ridículo comparado com as aulas. Então, quem quiser aí aproveitar, o link, tá? O link dos 2 cursos por R$39 tá aqui na descrição do vídeo no YouTube, tá? Também está na biografia do meu Instagram, para quem tá assistindo no Instagram. E eu tenho projetos avulsos, são aula de peças avulsas, que está por R$10 cada, tá bom? Vou colocar nos stories esses de R$10 hoje para vocês de novo. Para quem quiser aí aproveitar, eu vou deixar mais uns 10 dias esse valor. Então, aproveitem, tá, gente? É para ajudar vocês, para ajudar a mim. Os cursos são vitalícios, tá bom? Esses cursos, gente, são mais de R$100. São R$149 é o valor que eu vendo eles. Eu coloquei R$39. Realmente, para quem não tem condições de pagar o valor original, e aí vai estar me ajudando também, é um valor simbólico pra gente ir pro nosso ateliê novo, hein? Oh, meu Deus. Ó, aqui depois que eu coloquei alfinete e prendedor, eu passei uma costura aqui na parte de baixo do forro, só que eu deixei uma abertura para desvirar. Então, costurei uma beiradinha aqui, dei retrocesso, outra beiradinha aqui, certo? Aí, eu venho para a lateral costura toda,
Eu costurei, então, em todas as extremidades. E agora, nós vamos fechar as caixinhas de leite. Eu vou fechar primeiro essas do fundo, aqui e aqui, onde tem manta, e aqui e aqui no forro. E deixo essa partezinha aqui que tem zíper por último, tá? Aqui também ficou meio solto. Então, eu começo fechando aqui, ó. Aqui a gente coloca no mesmo nível, costura com costura. Olha só, costura com costura, deixa bem retinho. E aí, a gente passa uma costura aqui com um pé de máquina, tá? O importante, gente, na hora de fazer essa costura aqui, por exemplo, se você der um pé de máquina aqui, essa mesma margem você tem que fazer nas outras também, tá? Pra não dar diferença, ficar uma maior que a outra e a peça fica torta. Então, aqui, um pé de máquina. No outro aqui, a mesma coisa. Costura com costura. Abre aqui, ó, tecidinho e a mesma margem, um pé de máquina. Pronto. Agora, no forro, a mesma coisa, o forro retinho, costura com costura. Passou aqui. Pronto. Então, costuramos todas as partes da base, né? Ó, fechadinho aqui e aqui no fundo. E agora, a gente vai fechar aqui a parte do zíper, que eu vou explicar direitinho, ó. Como é que a gente vai fazer aqui, gente? Primeiro aqui a parte da manta, a gente dobra a caixinha de leite, encostando pra ficar retinho. A costura aqui, ó, tem que dar bem certinho em cima do dentinho do zíper, certo? E abre aqui, porque o tecidinho tá assim, né? Abre aqui pra não ficar muito grosso. Segura aqui. Aí, eu venho com o forro, tá? O forro, a gente vai fazer a mesma coisa. Abre a caixinha de leite, colocando a costura do forro bem certinho aqui no avesso do dentinho do zíper. E ficou assim. Forro de cá, manta de cá. A gente passa uma costura aqui com um pé de máquina e já fecha tudo de uma vez, tá? Segurar aqui pra... retinho. Retrocesso no início e no final. Esse excesso aqui, ó, se tiver muito grande, o excesso de zíper, você pode tirar, mas ainda deixa uma pontinha, ó, não corta muito rente, não, pra ser uma segurança, tá? E aí, ficou assim, você verifica se costurou a parte do forro também, e agora a gente vai pro outro lado, fazer a mesma coisa. Então, aqui a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Encostou, costura com dentinho do zíper, da parte principal, abriu o paninho aqui, segurou, a gente vem no forro e faz a mesma coisa, abre, encostando costura com o avesso do dentinho do zíper. Mesmo processo, tá? Tem que ficar a costura com o dentinho do zíper bem certinho, gente, pra ficar retinho. Segura firme, pra poder não mover. E retrocesso no começo e no final. Aqui, gente, antes da gente virar pro lado direito, uma coisa que eu gosto de fazer é isso aqui, ó. Coloco uma do ladinho da outra, que são as caixinhas de leite, e ver se as costuras estão do mesmo tamanho, entendeu? Ah, tipo, ali, nessa daqui parece estar menor, você vem e costura um pouquinho mais pra dentro. Elas têm que ficar do mesmo tamanho pra bolsa ficar bonitinha, certo? E é isso. Costurou.
Vamos virar para o lado direito, porque tá praticamente pronto. Só falta a gente fechar aqui o forro, né? Então, aqui, ó, através do buraco que eu deixei no forro, eu coloco a minha mão aqui dentro da bolsa, vou achar o cursor, abro o zíper e vamos virar, ó. Vira, vira, vira. Tem o kit de materiais no site, tá, gente? Hoje tem promoção, tem brinde especial. Compras no site por Pix tem 10% de desconto somente hoje. Usa o cupom de desconto de 5% para qualquer forma de pagamento, menos 5 é o cupom. Aqui eu vou desvirando, acertando todas as pontinhas, ó. Primeiro no fundo, acertando aqui as caixinhas de leite. Agora, a gente vem para a parte aqui onde tá a alça, ó. Com a minha mão aqui dentro, acerta os cantinhos também da caixinha de leite, ó. De um lado, agora do outro. Aqui, ó. Coloquei aqui o forro, pontinhas para dentro, passa uma costurinha. E pronto, coloca esse forro todo pra dentro. Levanta aqui pra vocês verem eu. Aí, gente, é aquele talento do acabamento que eu sempre falo pra vocês, ó. Fechou aqui. Claro que vocês vão passar o ferro, né? Porque ela tá toda barrotada. Mas aqui, ó. Vinca bem na caixinha de leite, aqui nas pontinhas da caixinha de leite. Nas laterais, a mesma coisa, ó. Pontinha de caixinha de leite de cá e de cá. Você vem vincando. Do outro lado também. Esse é o acabamento, tá, gente? É aquele cuidado que a gente tem no final. Se você tiver no ferro, com o ferro quente, já vai passando o ferro. Pra ela ficar modeladinha, porque quando a gente desvira, ela tá só pela misericórdia de Deus mesmo, tadinha. Toda amassada, ó, e ela vai ficando retinha, tá vendo? E é isso, deixa eu apoiar aqui. Depois eu passo o ferro nela, bonitinha. E olha, ó, que lindo, gente, Olha aqui a parte da alça. Vamos vincar bem. Olha o que eu tô fazendo. Tô só apertando aqui. Ó. Só apertando pra ela modelar, tá? Olha só. A alcinha. E ficou linda. Aqui o regulador, né? Dependendo da forma que a pessoa, cliente, quiser usar. Nossa, puxei demais. E está pronta a nossa bolsa. Não dá pra ver direitinho, né? Coloca assim de lado. Linda, linda, linda. Gostaram, gente? Deixa eu desativar, ativar, né? Os comentários aqui. Ativar. Linda. Valor de venda que eu deixo pra vocês dessa peça, essa bolsa linda aqui, de 80 a 95 reais, tá? Sempre avaliando o valor que você paga no material e na região que você mora, certo? Ficou linda!